Fala galera do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro de estudante para estudante. Que para quem não sabe, eu venho aqui, eu respondo dúvidas de vocês, que vocês mandam nos vídeos aqui no canal sobre método de estudo, processo de estudo, estratégia, técnica, enfim, tudo relacionado ao estudo, estudo vestibular, tá? Eu venho aqui e respondo as dúvidas de vocês para estar ajudando, né? Não só vocês que mandaram essas dúvidas, mas muitas pessoas que também têm as mesmas dúvidas. É uma coisa que eu sempre penso, porque no meu começo do meu estudo, para quem não sabe, né, caiu aqui de paraquedas, eu estudei sozinho, até passar para medicina na UFMA, eu estudei sozinho, desenvolvi meus próprios métodos de estudo, e foi bem difícil de ter acesso a esse tipo de conteúdo, um conteúdo mais claro, mais pessoal, mais particular, em que eu venho aqui e trago realmente o que eu tenho de experiência nesse processo de 2 anos de estudo. Peguei 813 de média simples, passei para medicina na UFMA, na Federal do Maranhão, né, em primeira chamada, né, ampla concorrência, com 840 pontos em natureza. Então, assim, isso tudo fruto do método que eu desenvolvi, que eu compartilhei aqui tudo no canal, desde os vídeos iniciais, você pode estar pesquisando aí. Mas, enfim, vamos logo para o que interessa. Nesse vídeo aqui eu deixei organizado 6 perguntas, tá? Perguntas de alguns inscritos. Acho que são inscritos no canal, inclusive se você não é inscrito, já se inscreve aqui, deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo. E se surgiu alguma dúvida no meio desse vídeo, já pode deixar aqui embaixo, que nos próximos vídeos do quadro de estudante para estudante, eu vim aqui responder. Fechou? Então, vamos começar pela primeira dúvida. Essa primeira é um pouco grande, tá? Mas não tem problema nenhum. Eu vou ver se eu deixo aqui do lado o texto para facilitar a leitura de vocês também. Mas vamos lá. Maiêutica popular. Estou atualmente com a média de 140 acertos. O máximo que cheguei até então foi 147 acertos, tá? Porém, diria que ainda tem um terço das matérias para ver. Não vi ainda matérias importantes como eletrodinâmica e física, análise combinatória e probabilidade de matemática, eletroquímica e química, etc. Ou seja, ainda tenho margem para aquecimento, mas estou com medo de terminar essas matérias muito em cima da hora e não consigo fazer a quantidade de simulados que pretendo. Minha meta é acabar 100% conteúdo até a última semana de agosto e ficar setembro e outubro inteiro fazendo simulados, melhorando o tempo de prova e corrigindo os erros. Muito bom isso. Na sua opinião, setembro já estaria muito em cima da hora ou é um tempo bom ainda para começar a fazer mais simulados? Lembrando que todas as matérias que eu estudo têm taxa de acerto, diria que é acima de 90%. Cara, olhando aqui teu relato, né, eu te vejo totalmente no que eu tinha de sentimento nos anos em que eu tava estudando. Eu sempre tive essa alta taxa de acertos aí que você tá falando, né? Sempre mais de 90%, ali 88, 87 nas listas que eu fazia. E eu sentia muito confiante com relação a isso. E eu sabia, eu não vou errar aqui por falta de conteúdo, definitivamente. Mas assim, ó, te falar, não tá muito em cima da hora, não. Principalmente levando em consideração que tu disse que ainda tem um terço das matérias para ver. Entendeu? Então, assim, não esquenta com isso. Tá um ótimo tempo, tá um tempo muito bom mesmo, assim. Se em setembro tu conseguir começar a fazer só simulado, só simulado, só simulado de forma muito intensiva, perfeito. De verdade, perfeito. Terminando, fechando 100% do conteúdo, perfeito, de verdade. Não tem com o que se preocupar. Eu acho que é a etapa mais importante que mais tu vai evoluir. Beleza? Se tu conseguir fazer isso antes, pô, melhor ainda. Mas, ó, não esquenta com o tempo. Realmente tá muito bom, principalmente considerando que tu não acabou o conteúdo. Entendeu? Mas, assim, já adiantando, essa é a fase principal. No mínimo, 2 meses ali eu já acho o ideal, né? Quanto mais, melhor, definitivamente. Mas vai conciliando as coisas, entendeu? À medida que tu vai progredindo em conteúdo, tu vai também diminuindo esse conteúdo e aumentando a quantidade de simulados, de questões que você consegue fazer a sua rotina, dividir isso direitinho, entendeu? Mas assim, tá perfeito. Momento fundamental para tu lapidar desses 145 aí para cima, 140 para cima, para tu lapidar esse conteúdo, para tu chegar no 160, fechou? Maravilha. Vamos para a segunda dúvida. Não tem muito o que falar, eu senti que tu tá bem direcionado, assim, é só mais uma confirmação da minha parte com relação ao tempo que tu vai fazer esse simulado e tá tranquilo mesmo. Contanto que você seja muito intensivo, contanto que você faça muito simulado na semana, contanto que tu corrija esses simulados com uma qualidade muito boa, tá perfeito, fechou? Ó, segunda dúvida, Elton Mota. Vamos lá. Olá, Felipe, tudo bem? Cara, poderia me falar se fazer simulados por área, matemática ou são humanos, por exemplo, é mais eficiente do que as 90 questões completas? Desde já, obrigado. Seguinte, Elton, tudo depende, tá? Não é, é mais eficiente. Não, calma. Quando você faz esse modo completo, você consegue treinar o que é a tua resistência, você consegue treinar o que é a tua estratégia de prova, que é o teu sentimento que tu vai ter ali de fome, de cansaço, de sede, de cansaço mental.
de estratégia de prova, estratégia de como tu lê as questões. Isso tudo tu vai conseguir treinar quando tu faz simulado completo de 90 questões. Quando faz simulado fragmentado, não tem tanto isso. Talvez consiga treinar a estratégia dentro de uma prova específica. Mas talvez ela também seja um pouco enviesada, porque vamos supor, se tu faz matemática isolada, é uma coisa. Agora, tu fazer matemática e natureza, sabendo que às vezes tu vai terminar a matemática, vai sobrar uma questão no final, entendeu? Então, isso tudo influencia. Eu diria que não é que um é mais eficiente que o outro, é que cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua especificidade. Simulado fragmentado, que eu gosto de falar, que é só uma área, por exemplo, eu gosto muito de incluir durante a semana em blocos de estudos menos extensos. Vamos supor que você tem uma manhã, e nessa manhã você só tem 3, 4 horas de estudo. Tu não vai conseguir fazer um simulado completo, definitivamente. Então ali tu pode colocar um simulado de uma área só, principalmente matemática, principalmente humanas, linguagens, entendeu? Natureza nem tanto, porque a natureza é uma área que a gente geralmente começa a fazer simulado mais no final do ano, porque é uma área que ela exige muita progressão de conteúdo. Só quando a gente fala de humanas e linguagens, não. Né? São áreas que, mesmo com pouco conteúdo, você consegue uma taxa de acertos alta e, portanto, consegue fazer mais simulado, entendeu? Matemática também não tem um grande volume de conteúdo, então você consegue terminar a teoria mais rápido para fazer mais simulado. E eles são ideais para você incluir durante a semana. Simulados de matemática, simulados de humanas, entendeu? Então, cada um cumpre o seu propósito. Um para estratégia, resistência, treino, para o dia da prova e outro para lapidar erros, melhorar a velocidade, melhorar a técnica de prova, enfim, é isso, basicamente isso. Não tem nenhum mais eficiente que o outro. Valeu, Elton. Ó, vamos lá, terceira pergunta. Fala, Felipe, é do Pestana Com. Fala, Pestana Com. O nome de vocês é foda. O nome de vocês é muito engraçado. Enfim. Fala, Felipe, tu alguma vez já passou a perda em relação ao mental quando fazia um simulado para valer? Cara, já. Eu faço grande parte do que você recomendou. Estou na casa 157, 59, ainda não está passando 160. Sinto que ainda me auto-saboto certas questões. Tocando alternativos ou não me atentando a certos detalhes. Você tem alguma sugestão? Você teria alguma sugestão? É o seguinte, ó. Cara, muito, 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 muito com relação ao mental. Sempre quando eu fazia esse modo pra valer, principalmente quando eu apostava com. Tinha uma amiga minha que eu conheci pela internet, e a gente começou a apostar que ia fazer mais simulado. Aí quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a sentir mais emoção nos simulados, então eu ficava mais, como é que eu posso dizer, mais nervoso. E isso é muito bom, é muito bom. Eu recomendaria para todo mundo ficar mais nervoso quando vai fazer simulado. Consegue realmente treinar o que vai ser o dia da prova. Tu tá numa faixa de acerto muito boa e eu queria até abrir um parênteses aqui, que é um aviso não só para você, não só para as perguntas anteriores, mas para todo mundo que vai ver esse aviso bem aqui. Eu não sei se vocês estão me falando de faixa de acerto, que faixa de acerto é essa? É o simulado passado? Ou é uma média dos teus últimos 5 simulados? Quais 5 simulados foram esses? Foi um do Poliedro, um do Somos, um do Sais, um do Bernoulli? Não tem comparação, não tem nem como eu comparar o teu nível, sendo que tu tá fazendo simulados de diversas bancas diferentes. Vamos supor que tu tá fazendo só Enem antigo e tu tá com 157, 169. Meu irmão, eu já fiz 170 em Enem antigo, 165 era sempre a minha média. Cheguei lá no Enem, no dia da prova, fui fazer uma prova inédita, peguei 150 acertos, entendeu? Então, tudo isso varia. O teu nível não exatamente ele reflete o que é essa faixa de acertos que vocês estão falando. Tem que ver isso muito bem, tem que analisar isso muito bem. É o que eu analiso muito dentro das mentorias. Eu sempre falo para os alunos, olha, não tem como eu considerar a tua faixa de acerto aqui com base em 1, 2, 3 simulados anteriores. A gente tem que pegar uma gama de 5 para cima para a gente conseguir analisar e de preferência das mesmas bancas, para que a gente consiga ter essa variação de qual é o teu nível da forma mais verídica possível. E de preferência, simulados inéditos. Vou pegar o Enem antigo. Provavelmente você já conhece algumas questões do Enem antigo, entendeu? Das provas do Enem antigas. Então isso vai influenciar no que é a percepção do teu nível. Tá? Fechando esse parênteses aqui, isso é outra pergunta. Cara, foca em caderno de erro, tá? Só que é um caderno de erro que não é tradicional, né? Muita gente não ensina, inclusive eu posso criar um vídeo específico, algum material específico para compartilhar com vocês sobre isso. É uma coisa que eu tenho dentro da plataforma mentoria, talvez eu deixe uma imagem aqui de como é que tá funcionando lá. Mas enfim, é um gráfico, são gráficos que eu gero com base em tipos de erro que os alunos da mentoria criam, que é o método de caderno de erros que a gente tem mais eficiente para conseguir lidar com esse tipo de erro. Esse tipo de erro que é bobeira, esse tipo de erro que é tomada de decisão, esse tipo de erro que são detalhes, entendeu? São detalhes que, se não mapeados, e aqui vem a palavra mapear, né? Você tem que mapear esse tipo de erro, se não mapeados, você realmente não vai conseguir evoluir. Então você tem que fazer um diagnóstico profundo de como é que tu tá
realizando as questões, resolvendo as questões de como é que tu tá tomando as decisões. Eu gosto sempre de dar exemplificação, né? Quando você tá tomando a decisão, uma questão, e às vezes você dá uma bobeira, o que acontece? Tu tava seguindo o caminho certo, só que tu cruzou um caminho que não era. Tu foi para um caminho que não era pra ir. E ali tu errou. E aí tu tem que identificar esse erro, marcar um X ali pra tu nunca mais ir para aquele caminho. Não só naquela questão, mas em outras questões. Porque todos os erros que a gente faz, todos os erros que você faz nos simulados, eles têm que ser reaproveitados nas questões seguintes. Então a ideia é você padronizar esses erros, montar um caderno de erros com lista de frequência. Não necessariamente você vai ter que separar todas as questões que você esqueceu o comando, que você esqueceu um detalhe, que você não grifou uma informação, que você perdeu por uma continha. Não necessariamente isso, mas tu pode classificar esses erros e saber o que está acontecendo mais. Por exemplo, eu sabia muito que dentro da prova de humanas eu não relacionava a alternativa com o texto. E eu perdia sempre a questão por causa disso. Sempre, sempre, sempre. Eu comecei a bater nessa tecla, eu comecei a evoluir o pensamento que eu tinha, e nos simulados e aplicando esse tipo de erro que eu via que tinha muita frequência, e eu ia conseguindo resolver. Só que é um processo custoso, é um processo que demora, porque é um processo de adaptação mental, é como tua mente funciona, é como tua mente vai tomar a decisão no meio da prova. E sobre esses detalhes, é exatamente isso. Às vezes tu esquece o comando, uma informação pontual, uma informação importante, às vezes tu não grifa uma coisa, às vezes tu não organizou uma conta. Isso tudo tu consegue transformar em padronização em tipo de erro, entendeu? E quando você faz essa padronização, monta gráfico, monta dado, você consegue mapear e ver onde é que tu tá errando para exatamente tu mirar ali. E tu conseguir evoluir nessa faixa de acerto, que é uma faixa de acerto ali que não é conteúdo que vai te matar, não é por falta de conteúdo que tu vai perder a prova, é por falta de atenção. E é o que a gente briga muito quando tá nesse nível, fechou? Espero que tenha ajudado. Vamos lá para a próxima pergunta, faltam mais duas. Paula Viana falou assim: muito bom. Você só voltava nessas questões durante esse período de 8, 16 dias ou mais quando achava necessário. Ó, assim, eu gostava sempre de fazer o quê? Além de voltar no simulado para corrigir de 8 a 16 dias, por exemplo, fiz o simulado hoje, daqui a 8 dias eu corrijo, daqui a 16 dias eu corrijo de novo. Para sempre estar passando o simulado, sabe? E ter uma visão geral dele. Só que dentro desse simulado, por exemplo, vou pegar naturezas. Provavelmente naturezas eu vou fazer uma prova que eu vou errar questões por conteúdo e questões por vacilo. Essas questões por vacilo eu vou classificar do jeito que eu falei anteriormente. Essas questões por conteúdo eu vou printar, ou eu vou pegar um ponto específico que eu esqueci e vou jogar no Anki, entendeu? Além disso, eu também vou marcar para revisar o simulado de 8 a 16 dias. Essas questões que eu coloquei no Anki, sim, serão questões que eu vou revisar constantemente para não esquecer o conteúdo, entendeu? Sobre essas revisões virar uma bola de neve. Assim, a ideia de 8 a 16 dias é para que você consiga revisar uma, duas, talvez três, a depender, né? Se você quiser, se você está pensando no longo prazo, mas quem faz muito volume simulado é difícil, realmente é difícil. Eu acho que 2 já é o mínimo necessário. Ali você não consegue fazer com que não vire uma bola de neve, e com o Anki você também consegue fazer com que não vire uma bola de neve, principalmente se você mantém a constância. Ah, Felipe, qual é a deixa? Se precisa de uma deixa, definitivamente você precisa de uma deixa. Por quê? Porque com a deixa você consegue ter um motivo para realizar a revisão da questão, entendeu? Porque se você não tiver um motivo, você vai deixar o Anki para lá e vai deixar as questões para lá. Então, sempre que eu vou fazer um simulado novo ou fazer uma bateria de questões, eu sempre abro o baralho que eu tinha organizado. Fechou? Isso facilitava muito para não bagunçar o que eram as revisões. Galera, eu vou fechar o vídeo por aqui. Eram 6 perguntas, ficou faltando mais 2. Só que eu acabei de olhar o vídeo e ele se estendeu muito, já vai bater 15 minutos aqui no meu gravador. Então eu vou fechar por aqui, vou deixar essas outras perguntas para o próximo vídeo do quadro de estudante para estudante. E lembrando, se você ficou com alguma dúvida, se você surgiu mais alguma outra dúvida, se eu não respondi bem a tua pergunta, pode mandar aqui embaixo. Pode mandar feedback, pode mandar o que você achou do vídeo, qual a sugestão para melhorar, se você tem alguma recomendação para quem fez essas perguntas, se você quer agregar alguma informação, pode mandar aqui embaixo, que vai ser muito bem-vindo. Lembra, esse canal aqui é para a gente evoluir junto, não só eu para estar jogando conteúdos para vocês, mas para vocês também mandarem relatos de vocês para que a gente possa engrandecer e ajudar também quem está buscando esse tipo de conteúdo a facilitar o processo de estudo dessas pessoas. São pessoas que às vezes não têm condição de ter mentoria. Inclusive, para ajudar essas pessoas. E se você ficou interessado em todo esse conteúdo aqui, todo esse auxílio, todo esse acompanhamento, toda essa visão, eu tô com vagas abertas para mentorias esse mês, inclusive é o mês que eu tô de férias, então eu consigo fazer um atendimento mais particular, mais detalhado dos alunos. E tô com vagas abertas, vou deixar o link aqui embaixo, você só preenche o formulário
E eu vou te chamar no WhatsApp para você entrar para a pré-mentorias, a gente fazer esse auxílio e refinar o que é a estratégia de estudo, método de estudo, como é que você está revisando, se está estudando do jeito certo, como é que você vai chegar para um planejamento bom para esse final de ano, para fazer uma prova muito boa. E, acima de tudo, não é sobre, vou te ensinar a estudar da melhor forma possível, para você passar na faculdade de medicina da universidade tal. Isso é uma consequência. E é uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque a minha premissa dentro da pré-mentorias é: eu vou fazer, eu vou te ensinar a estudar do jeito certo, da melhor forma possível, para que você possa, com isso, não só estudar para passar na faculdade, mas estudar para aprender uma coisa nova, ou até quando você passar na faculdade, você vai usar os conhecimentos que eu te passei, que eu uso hoje em dia na faculdade de medicina para poder estudar, porque esse raciocínio, ele é holístico. E é um raciocínio que funcionou muito bem para mim. Eu acho que a nota de natureza, o 840, que eu errei apenas uma questão, eu consegui refletir bem nisso. Enfim, sem enrolação, até o próximo vídeo. Mandem suas dúvidas e tamo junto.